nós voltamos com Ideias em Tese. E hoje recebemos Márcia Del Corona, que durante o doutorado na Unicinos fez uma pesquisa que buscou compreender o universo do 190, número de emergência da Brigada Militar. Então, professora, nesse último bloco a gente quer saber quais foram os resultados alcançados da sua pesquisa. Bom, como eu te falei anteriormente, eu acho que a parte que mais me deu satisfação da pesquisa foi poder retornar os resultados dessa pesquisa para o universo pesquisado. Me foi dada a oportunidade de realizar um curso de capacitação para os atendentes do 190. Então foi muito bacana, porque nós conseguimos reunir num espaço e pelo relato que eu tive dos próprios atendentes, foi a primeira vez que eles tiveram a oportunidade, depois de muitos anos de trabalho, de estarem reunidos todos no mesmo espaço, discutindo questões tão pertinentes com relação à prática profissional deles. Que, como a senhora falou, no dia a dia às vezes passa e as pessoas não se dão conta, né, da importância. Exatamente. Nós reunimos todos os atendentes do 190, alguns despachantes, alguns supervisores, e também vieram representantes dos CIOSPs do interior do estado, de Uruguaiana, de Caxias do Sul, entre outros, e eles puderam, então, se deparar com questões que eles nunca haviam parado para pensar. Como, por exemplo, te dando um exemplo, então, apesar deles atenderem várias ligações durante o dia, eles nunca se deram conta de o quão estruturadas essas ligações eram, de o quão descritíveis elas eram. Uma questão importante que chamou a atenção deles, a Brigada Militar, essas ligações elas precisam ser atendidas muito rapidamente, porque são muitas ligações, claro. São poucas pessoas para atender o telefone e elas, então, precisam ter uma alta rotatividade. O que acontece? A população, quando liga para o 190, ela não sabe que está falando com uma unidade que está localizada no centro de Porto Alegre e com policiais militares que não estão na rua fazendo policiamento. A pessoa acredita que está falando com um policial militar que está na esquina e que tem um pleno conhecimento daquela área. O comunicante não sabe que existe a figura do despachante, então ele fala com o atendente do 190, o atendente tem na sua frente um computador, ele precisa preencher um formulário de solicitação, então toda a interação ela é muito guiada por este formulário que o atendente precisa preencher na tela do seu computador e que o comunicante não sabe que existe. Ele preenche a sua ocorrência vai para um despachante e esse despachante é que vai despachar a viatura de acordo com as prioridades dos atendimentos. Muitas vezes tu liga para o 190 e depois tu pensa, pô, mas eu chamei uma viatura, essa viatura não chega, né? Porque existem muitas chamadas com maior prioridade antes disso. Então, quando a pessoa liga para o 190, ela busca convencer o atendente de que tem uma emergência. E fala, e fala, e fala. Ela não sabe que o atendente, na realidade, na abertura de sua ligação, no momento que ele ouve um problema que é policiável, que geralmente vem já no primeiro turno do comunicante, quando ele liga para o 190, se é um assunto policiável, ele já tomou a decisão de que ele vai mandar uma viatura. Mas ele não explicita isso para o comunicante. E ele continua preenchendo seu formulário. Então, o atendente está orientado para o preenchimento do formulário, utilizando a sua cognição de leitura, ele está ouvindo, ele está falando, ele está escrevendo, ele está usando várias habilidades ao mesmo tempo. Enquanto que a pessoa que está do outro lado do telefone está falando, tentando convencer ele a mandar essa viatura, quando ele já, na realidade, já está convencido. Então, eles operam em 2 frames diferentes, o comunicante convencendo, o atendente preenchendo o formulário. Então, eles se deram conta que, no momento que eles já ouviram um caso que é passível de mandar a viatura, que eles já tomaram a decisão, eles já comunicam no início da ocorrência, eu vou lhe mandar uma viatura, mas eu preciso que primeiro o senhor me ajude e me responda algumas perguntas. Os dois passam a operar no mesmo enquadro, no mesmo frame, otimiza aquela interação, ela é muito mais rápida e ela é muito mais efetiva também. Então, essa é uma das pequenas intervenções, né, que foi feita que otimizou o serviço, entre outras. E para a sociedade, professora, qual é a relevância dessa sua pesquisa? A relevância é que otimiza esse serviço, né? E uma questão interessante, Gabriela, também, se não me permite comentar, claro, que eu acho que foi o ponto fundamental, assim, dos achados da tese, porque quando tu olha para os dados, tu não sabe o que tu vai encontrar.
né? Então, tu precisa olhar para ver o que os dados te dizem. E uma questão muito importante que apareceu nos dados foi a questão de que quando tu chama uma viatura, tu tem um pacote de despacho. Tu precisa informar o que, tem que ser um caso de polícia, e principalmente onde é que esse caso acontece. Então, tu precisa ter um endereço certo para onde mandar esta viatura. E esse endereço, a Brigada Militar se utiliza de um pacote operacional, um software, e esse endereço tem que ser inserido nesse pacote, nesse software. E tem que ser um endereço reconhecido e cadastrado pelo software. O que acontece? Quando uma pessoa está numa situação de emergência, ela liga para o 190 e ela diz: eu estou aqui na rua, na frente da livraria do Globo, e eu preciso de uma viatura. Ela não sabe formular o endereço de onde ela está. Ela não sabe dizer uma rua com um número, e o software necessita disso. Então, houve uma conscientização por parte da Brigada Militar de que tu não vai modificar, por exemplo, a pessoa que está ligando. Ela está nessa situação, ela não vai sair primeiro à procura do endereço para fornecer. Mas o funcionário que está atendendo o telefone, ele passa a se utilizar de estratégias que ajudem esta pessoa a informar para a Brigada Militar o local onde ela está, para que a viatura possa chegar e possa socorrê-la. Então, são várias questões de conscientização por parte dos atendentes que se deram conta de que as pessoas que ligam para o 190, na realidade, não são pessoas letradas em chamar teleserviços. São pessoas que não sabem que tem um software, que esse software precisa ser preenchido com um número, com um endereço, né? São pessoas que querem uma viatura. E essas pessoas acreditam muito que a Brigada Militar, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela é onipresente e ela conhece todos os lugares. Independente do que elas disserem, a Brigada Militar vai chegar e vai mandar uma viatura. E não é isso que acontece. Então, eu acho que a conscientização da Brigada Militar dessas questões, né, do engessamento desse software, que precisa ser melhorado, da conscientização dos atendentes de que eles precisam desenvolver estratégias para ajudar o comunicante a informar o local onde ele se encontra para que o socorro possa chegar, e principalmente a conscientização de que é preciso se investir em campanhas publicitárias na televisão, nos jornais, que ensinem a população a chamar o 190. E a senhora pretende dar continuidade a essa pesquisa? Eu gostaria muito de dar continuidade a essa pesquisa, eu gostaria muito de realizar um curso de pós-doutorado, porém, como professora da graduação, eu desenvolvo as minhas atividades na graduação, eu não estou ligada a nenhum PPG, e os editais do governo, na realidade, eles são bastante restritivos, porque as bolsas de estudo para pós-doutorado, elas geralmente solicitam que a pessoa não tenha um vínculo empregatício. E eu não pretendo me afastar das minhas atividades da Unicinos. Ou elas pedem que tu realize o teu pós-doutorado numa instituição a pelo menos 150 quilômetros do local onde tu realizou o teu doutorado. E eu não quero realizar o meu pós-doutorado em nenhuma outra instituição. Eu quero realizar o meu pós-doutorado aqui na Unicinos, junto com a minha ex-orientadora, a professora Ana Cristina Osterman, que tem uma pesquisa belíssima na área da análise da conversa, com um grupo de estudos maravilhoso, e é aqui que eu gostaria de ficar. Então, agora eu estou esperando meios para que eu possa dar continuidade a esses estudos. Tá certo, então, professora, eu agradeço muito a sua presença e a sua participação. Agradeço a oportunidade, foi um prazer. Obrigada, professora. E se você quer saber mais, a tese de doutorado da Márcia Deu Corona está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você também pode conferir essa e outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana pela TV e Rádio Unicinos. Até lá!